Olá, amigos. O que é ser feliz? Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é transformar os dias mais tristes nos capítulos mais importantes da nossa história. Ser feliz é trabalhar perdas e frustrações e reescrever a nossa história, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Ser feliz é você sentir o cheiro de terra molhada, é você abraçar mais e julgar menos, e entender que ricos é aqueles que fazem das pequenas coisas o espetáculo aos olhos, e miseráveis são aqueles que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Ser feliz é um treinamento. Inclusive, tem um personagem muito interessante e muito inteligente, que foi Paulo, um discípulo tardio de Jesus Cristo. Ele disse certa vez que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, na miséria e na fartura, nos aplausos e nas vaias, nas dificuldades e nas bonanças. Ser feliz, portanto, é treinar o seu eu para fazer muito do pouco. Mas, infelizmente, estamos na era dos mendigos emocionais, pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Você é feliz? Você tem treinado a sua emoção para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos? Você é um apontador de falhas? Quem é um apontador de falhas, um criticista, com uma lupa observando o erro dos outros, é muito infeliz. Quem é um celebrador de acertos, ou seja, alguém que elogia 3 vezes mais do que critica aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, aos seus alunos, inclusive seus colaboradores, é uma pessoa feliz. Quem é, de fato, uma pessoa que é um apontador de erros, acaba vivendo uma vida miserável, porque tem a necessidade neurótica de corrigir os outros, mas não se corrige. Não entende que não é possível conviver com pessoas perfeitas. Se você quiser conviver com pessoas perfeitas, é melhor você mudar de planeta, porque elas não existem. Elas simplesmente não existem. Você é imperfeito convivendo com pessoas imperfeitas. Como eu digo no meu novo livro, um livro que eu gostaria muito que vocês que o desejassem, de fato, lessem, e lessem até com os jovens. É o livro que se chama Me Chamo Milagre. Conta a história de uma jovem que, desde bebê, quando foi sequestrada, abandonada, rejeitada, foi depositada num porão escuro, lúgubre, úmido, frio, onde morava um paciente psicótico. Só que esse paciente era super divertido e tinha um lado muito inteligente. Mila, a menina que se chamava Milagre, por isso o nome, Me Chamo Milagre, ela cresceu aos pés do seu pai do coração, que era assombrado por fantasmas que estão na sua mente. A mente mente quando você se compara com outras pessoas, quando você acha que não é bela, não é importante, não é um ser humano de raro quilate. A mente mente quando te leva a sofrer pelo futuro, a mente mente quando te leva você a ser um carrasco de si mesmo, cobrar demais de si, cobrar demais dos outros. A mente mente quando ela produz uma tempestade psíquica, com milhares de pensamentos que esgotam o seu cérebro. Bom, esse paciente psicótico, ele era assaltado por esses fantasmas mentais tão comuns. E Mila cresceu, ela cresceu e ensinou o seu pai a reciclar, a impugnar estes fantasmas mentais. Mila, portanto, levou o seu pai a perceber que o seu eu deveria discordar, confrontar e duvidar de tudo aquilo que o controla. Então a menina foi crescendo, essa bebê que se tornou uma garota, foi crescendo e ensinou o seu pai, portanto, a entender que a mente mente. E o seu pai também ensinou, por outro lado, a sua filha a dar risada das suas tolices, a não levar a vida a ferro e fogo e a ver um charme nos defeitos dos outros. Ou seja,
O seu pai levou essa garota a não ter medo da vida, ter medo, sim, de não vivê-la inteligentemente. Então, neste livro, Me Chamo Milagre, que é um romance psiquiátrico e psicológico que leva-nos a apostar na vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós, leva-nos a nunca nos curvar diante das nossas mazelas e nos conduzir a ser autores da nossa própria história. Portanto, no livro Me Chamo Milagre, eu mostro que a vida, apesar de todos os invernos, todas as intempéries, é um milagre imperdível, é um projeto irrepetível. Então, por favor, nesta breve live que eu estou dizendo, que eu estou abordando com vocês, treine sua emoção para ser feliz. Felicidade é um treinamento. Há muitas pessoas que moram em belas casas de condomínios e apartamentos, mas vivem uma vida miserável, mendigam o pão da alegria. Há muitos intelectuais nas universidades que têm doutorado e pós-doutorado. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP. E eu sei que há muitos, reitero, muitos miseráveis morando nas universidades ou trabalhando nas universidades, e apesar de serem intelectuais, vivem uma vida angustiada, depressiva, pessimista. E há muitas celebridades que eu já tratei, celebridades do mundo da música, celebridades do esporte, celebridades do mundo da política, e também vivem uma vida opaca, depressiva, pessimista, mórbida. Não treinaram a sua emoção para ser feliz. Então, no livro Me Chamo Milagre, você vai ver que felicidade é um treinamento. Treine as crianças e adolescentes a serem felizes. Treine-as a viver uma vida mais leve, a não cobrar dos outros aquilo que eles não podem dar. Treine a não cobrarem de si de maneira exagerada. Treine-os a namorar a vida antes de namorar alguém. Treine-os a contemplar o belo, a fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Então está aí. O livro Me Chama Milagre pode fazer toda a diferença ao longo da sua jornada de vida. Porque, reitero, felicidade não é um dom, não é um privilégio de uma casta de pessoas, não é privilégio daqueles que são milionários, não é privilégio daqueles que são celebridades, não é daqueles que são ícones sociais. A felicidade é privilégio daqueles que contemplam as pequenas coisas, daqueles que abraçam mais e julgam menos, daqueles que toleram muito mais os erros dos outros e cobram menos, daqueles que não têm medo da vida, têm medo sim de não caminhar de maneira inteligente. Felicidade é uma experiência única e irrepetível, é um treinamento. Reitero, Paulo, o grande apóstolo Paulo, viveu uma vida miserável e ele cometeu muitos erros, mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E você, tem aprendido a viver contente? Viver contente em qualquer situação não quer dizer ser conformista. Quer dizer que você valoriza aquilo que tem e não fica exaltando aquilo que não tem. Se você valoriza aquilo que tem, as pessoas que têm, com os efeitos que elas possuem, as conquistas que você já teve, mesmo que elas não foram grandes, se você valoriza seus amigos, sua família, seu emprego, então você prepara-se para dar um salto para lutar pelos seus sonhos e continuar nesta jornada, tornando-se autor da sua própria história. Agora, se você é depressivo, angustiado, se você vive debaixo da dor humana, se curvando às suas mazelas e misérias, sempre reclamando, sempre querendo aquilo que não tem, pode ter certeza, quando você atingir ainda que os mais notáveis patamares, ainda que você possa ser listado na Forbes como multibilionários, como já dei entrevista na Forbes americana, evidenciando que há muitos miseráveis morando em palácios, ainda que você conquiste os mais notáveis patamares da intelectualidade ou do sucesso financeiro ou do sucesso social, você vai descobrir que você conquistou o mundo, mas não conquistou a si mesmo. Você conquistou bens, você conquistou aplausos, mas não conquistou o território da emoção.
você permanece inconquistável dentro de si mesmo. Portanto, está aí, Me Chame Milagre. Eu o lancei faz uma semana, provavelmente está disponível nas livrarias mais próximas ou nos sites para que você possa adquirir online. Se você desejar uma belíssima jornada, entender ou conhecer uma jornada de superação da miséria financeira, do abandono, da dor, da depressão, da angústia, da ansiedade e da exclusão, talvez no livro Me Chame Milagre você vai se surpreender. História de uma criança e um psicótico. Duas pessoas improváveis construindo uma jornada incrível. Sua vida é um milagre inenarrável. Um beijo no coração de Augusto Cury.